boa tarde. Mais uma vez aqui no Lá Tamboí, no Espaço Gourmet do Parque Shopping, apresentando o quadro Almoço Conosco, com Sandro Gianelli e a nossa convidada especial, a Jane Maria, presidente do IBRAM. Jane, vamos contar um pouquinho da sua história, né? Você veio do Mato Grosso. Eu já circulei pelo Brasil todo e para Brasília eu vim do Acre. Ah, sim, você estava no Acre e veio para Brasília. Eu saí de Mato Grosso do Sul para o Acre e do Acre que eu vim para Brasília. E a sua vida profissional, ela veio se desenhando nessa questão do meio ambiente? O Acre, de certa forma, ele é o berço do socioambientalismo no Brasil. Porque na Europa as pessoas são muito ligadas na questão da paisagem, eu acho que aquela coisa de caça-raposa, da nobreza, né? Assim, muito cenários e tudo mais, né? Eles também não têm uma biodiversidade muito grande. Nos Estados Unidos as pessoas são mais preservacionistas, mais rigorosas, mais a biologia, os lugares intocados e tal. No Brasil, pelo fato de você ter uma população extrativista, né, de borracha, castanha, óleos e tudo mais, existe uma relação da sociedade na floresta e os povos originários também, os indígenas. Então você tem uma relação da sociedade com a natureza que precisa que a questão ambiental contemple. Então a gente, de certa forma, criou o socioambientalismo e nós temos uma das figuras mais relevantes mundialmente, que é o Chico Mendes. E, Jane, o SESI, né, quer dizer, paralelamente, né, ao trabalho ambientalista, o SESI e o SEBRAE são organizações ligadas a desenvolvimento, ao setor produtivo, né? E você teve passagens por eles, né? Na verdade eu tive a oportunidade de criar o departamento estadual do SESI, porque ele era ligado a Manaus. E em Rio Branco eu fui convidada para ser antropóloga, porque a mão de obra operária é oriunda do mundo rural, né? São a frente de ocupação pecuária lá da Amazônia Ocidental expulsou muita gente do campo. E essas pessoas vieram para esse destino clássico, que é sair do mato, né, do zona rural, e fazer uma migração rural-urbano. E por não ter especializações, as pessoas vão morar nas periferias e aí faz a inserção como operário. Então, o operariado existente na época tinha uma raiz rural muito forte. Então, o diálogo com eles, a compreensão das raízes dessa mão de obra para você fazer o trabalho que o SESI faz, acharam que eu poderia ajudar muito e eu me esforcei muito para que isso fosse bom. Ô, Jane, como é que foi esse seu primeiro contato com a Marina? A gente imagina que, obviamente, tenha ocorrido no Acre. Tanto eu quanto ela sempre tivemos uma atividade em defesa dos interesses públicos, né? Eu fazia movimento social ambientalista e também em defesa dos direitos das mulheres. E a Marina era sindicalista, trabalhava muito com o movimento comunitário. E a gente, na verdade, se conheceu se chocando. Eu era assessora do prefeito e estava surgindo a ideia do orçamento participativo. Prefeitura da capital. A Prefeitura da capital, de Rio Branco. E estava surgindo a discussão sobre orçamento participativo, ou seja, a sociedade. E eu sempre achei que as pessoas, para discutir orçamento, elas precisavam conhecer um pouco de urbanismo, das categorias de orçamento e tudo mais. E eu me encarreguei de ir para as comunidades discutir isso. E a Marina era a liderança sindical dos professores e líder também de moradia e tal. Então eu era assessora do prefeito e ela era a população. E a gente às vezes tinha umas... Nesse momento a Marina não tinha mandato ainda. Não, ela era liderança sindical, ela era fundadora da CUT, né? E estava se organizando. Mas a primeira campanha dela, de vereadora, eu participei de uma forma muito inusitada. Vereadora? Porque, pelo Rio Branco, né? Porque eu era coordenadora do comitê de campanha de uma candidata do PMDB. E aí eu coordenava a campanha dela, mas eu avisei que eu não votaria nela, eu votaria na Marina. Mas todo mundo aceitou a coordenação até o final do mandato. Foi a Regina Lino. As duas venceram, então. As duas se elegeram vereadoras. E aí você veio com a Marina para Brasília? Marina se candidatou a vereadora em 1988 e se elegeu, né? E começou uma
um trabalho aí mais formal, mas eu só vim trabalhar com ela aqui, a convite dela, em 1999, quando eu vim de Rio Branco para Brasília. E, Jane, e o IBRAM, a presidência do IBRAM, como é que foi isso? Como é que aconteceu? Na verdade, isso foi assim, nós entramos, a rede, eu faço parte da rede, era na época dirigente, era porta-voz feminina, que a rede não tem uma presidência, a gente tem uma representação de um casal sempre para tratar da questão de gênero, se possível a questão de geração, né, um mais velho e um mais novo. E na época que a gente assinou o primeiro documento de campanha do candidato, que era o senador Rodrigo Hollenberg. E eu trabalhei na campanha, a proposta de formato, de substituição do velho comício por rodas de conversas mais horizontais, com mais proximidade e tal, foi a gente que deu, né, esse aporte à campanha dele. E quando foi... você fala a gente, a rede? A rede. Legal. E depois eu fui convidada a fazer a coordenação da transição na área ambiental, né? E ali eu tive contato com muita gente, a gente já tinha construído junto com o Paulo Salles, que hoje é presidente da ADASA, o processo de programas, contribuído com a visão de Brasília sustentável. E aí a rede, quando o governador foi montar a equipe, sugeriu primeiro a execução da política pública ambiental, que nós tínhamos ajudado a conceber, então sugeriu o André Lima para ser secretário e sugeriu a mim para a presidência do IBRAM. Eu recebi a missão da rede. Instituto Brasília Ambiental. A gente não né, ouve falar do IBRAM, mas não sabe o que acontece, quais são os alicerces, né, a missão, o que é o IBRAM. O IBRAM, em linhas muito gerais, ele é o órgão responsável pela execução da política pública ambiental. E essa política pública tem a ver com monitoria de qualidade de ar, solo, água e, enfim, todas as questões climáticas, emissões poluentes. Tem a questão da educação ambiental, tem áreas protegidas, que são 96 hoje no DF, com 74 delas são parques e as outras são outros tipos de categoria de unidade de conservação. Nós temos também toda a gestão de fauna e flora, o levantamento do cerrado, cuidado com a manutenção, a nossa fauna. E temos a fiscalização ambiental, que é um encontro meio desagradável. É uma área do IBRAM, que é a polícia administrativa, né? Quando as pessoas estão fazendo alguma traquinagem, então a fiscalização vai lá pedir, por favor, para a pessoa se corrigir. E temos a licenciamento, que é onde você faz uma regulação da atividade produtiva, né? E dos usos infraestruturais públicos ou privados, com habitação, com estrada, com túnel, com ciclovia, com hospitais, enfim, você tem que usar o território. Então, o IBRAM faz essa parte de licenciamento, porque você tem que proteger. Tem áreas que chamam áreas de preservação permanente, que ficam ou em topo de morro, ou em encosta, ou à beira de rios. Essas áreas são sagradas, né? Porque elas têm uma função ecossistêmica muito importante. Se a gente fosse definir a principal função do IBRAM em uma palavra, seria proteção, então? Proteção e preservação e conservação. E uma palavra não fica assim, e educação. Porque, na verdade, o que significa a questão ambiental hoje? Quais são os principais serviços ecossistêmicos? Você pode simplificar e dizer assim, o que o IBRAM faz? O IBRAM protege as condições para você ter água, para você ter alimento, para você ter conforto térmico, para você não torrar com o aquecimento global, que a gente realmente está afetando muito as dinâmicas do planeta, né? Mas essa agenda é muito desconhecida. E o IBRAM é praticamente a Secretaria de Meio Ambiente? Não, na verdade a Secretaria de Meio Ambiente ela formula toda a política, né? Faz estudos, cuida do zoneamento ecológico e econômico, que é um trabalho de muito fôlego. Nós lançamos o portal na reunião do Conselho de Meio Ambiente do DF. Na semana passada, nós lançamos o portal do zoneamento. Esse zoneamento, ele mostra onde que o solo pode sofrer erosão, onde você tem problemas... Porque quando chove, também você recarga os rios, né? A água é absorvida pela terra, vai para o lençol freático e fortalece os rios. Muitos desses rios abastecem o lago, né? Essa engenharia toda
é muito desconhecida, senão as pessoas estavam defendendo com unhas e dentes o meio ambiente. Tá certo. Jane, a gente vai falar um pouco mais sobre o IBRAM, né? Sobre os projetos e programas, mas nesse momento a gente vai pegar um intervalozinho, né? Vai entrar nossos comerciais e nós voltamos já já. Voltamos do intervalo aqui no Latambu e no Parque Shop, Espaço Gourmet, recebendo hoje o Sandro Gianelli e a presença da presidente do IBRAM, Jane Maria. Jane, nós estamos falando do IBRAM aqui, e nesse momento de crise, né, como é que está o IBRAM? Também está sofrendo esse momento de crise por falta de recurso? A gente tem, desde o início do governo, muitas reuniões de equipe, e a gente tem recebido da parte do governo que cuida de administração e gestão financeira a informação de que nós tínhamos um déficit em janeiro de 2015 de 6 bilhões de reais. É um dinheiro considerável. E com todo o esforço de cortes que foram feitos, de despesas, de pessoal, de cargos comissionados e tal, em dezembro nós conseguimos chegar a 3 bilhões de economia, portanto, restando ainda 3 bilhões de reais para fazer o equilíbrio, né? E a partir daí você poder ter a liberdade de algumas contratações, porque também isso nos deixou no limite da lei de responsabilidade fiscal. E recursos para pagamento de pessoal e tal foram sendo feitos a partir de muita justificativa técnica, mostrando e justificando. Nós tínhamos recursos só até agosto, inclusive para pagamento de pessoal. Mas com essas economias foram surgindo as possibilidades de você administrar a partir dessa demanda de cada dinheiro que você pedisse ser justificado. E as compensações ambientais? As compensações ambientais, elas são recursos que o empresariado ou o empreendedor público, ele tem que pagar quando ele vai causar um impacto ambiental. Por exemplo, quando ele vai retirar uma grande floresta para fazer um assentamento humano, ou quando ele vai ter que fazer uma ponte sobre um rio que vai impactar. Existe uma série de leis que dizem como é que você quantifica e monetiza e faz uma compensação, um cálculo monetário de cada ativo ambiental que vai ser mexido, né? E aí isso gera um volume de recursos que tem que ser aplicados em unidades de conservação. Eu não posso pagar pessoal, eu não posso comprar papel, eu não posso comprar gasolina para os carros, eu não posso alugar carros, eu só posso aplicar em estudos e planos de manejo e estruturação de parques para fazer construção. Mas eu também depois não posso manter os parques com esses recursos. Eles só servem para a fase de estruturação. Agora me diz uma coisa, o que vocês arrecadaram no ano de 2015 foi o suficiente para as demandas? Essas taxas, elas não cobrem nem 10% da nossa despesa. E se eu for fazer o licenciamento de um empreendimento lucrativo e eu não cobrar as taxas, ou não remunerar o órgão, eu vou estar fazendo com que o órgão público financie indiretamente uma iniciativa privada, em detrimento de outros que são do bem público. E você ainda deve responder por isso, né? Exatamente. E, Jane, uma outra situação ela é o seguinte, nós estamos carentes, né? Nós estamos falando de Brasília, né? Nós estamos carentes de desenvolvimento, quer dizer, as empresas reclamam por causa da burocracia, alvará, uma série, né, de impedimentos burocratas, atrapalhando o setor produtivo, né? O IBRAM, ele acaba sendo um instituto onde também atrapalha esse desenvolvimento? Nós temos problemas? Temos, porque nós não temos analistas suficientes para que as licenças saiam dentro do prazo previsto. Eu tenho 4 mil processos, que significam investimentos na ordem de 15 bilhões, para que 45 pareceristas deem conta, em 4 mil processos. 45 pessoas parece um número grande, mas eles estão distribuídos em 9 gerências que cuidam de estrada, construções de parcelamento, regularização de condomínios. Nós temos 600 condomínios no DF. Muitos regularizados, mas muitos ainda por regularizar. Aí eu tenho 4 pessoas. Se você divide 45 pessoas por 9 gerências, você vai estar 5 pessoas por gerência. Na área de postos, por exemplo, tem pedido de licença de 1997. Eu fiz uma força-tarefa com 10 pessoas de outras áreas para ajudar os pobres 4 que estão lá, que cuidam
de postos de gasolina e mineração. A mineração tem a Votorantim, que está agora pedindo uma licença para 40 anos de exploração de um bloco de calcário. A análise disso é muito pesada, o processo tem 32 mil páginas, você imagina, né? Então, 4 pessoas para dar conta de tudo isso é muito difícil. Agora, por que não tem pessoal? Bom, eu não posso ter concurso, não posso contratar, então eu tenho que me virar. Aí eu pego um daqui, um dali, fiz essa força-tarefa para os postos. E a ideia é que esse passivo que vem de 97, nós vamos zerar em 1 ano e meio. Então, esse número de pessoas, eu realmente precisava pelo menos do dobro para você ter um desempenho minimamente razoável do IBRAM. Então, não é que a agenda ambiental atrapalha, o IBRAM não tem gente suficiente. O que vocês conseguiram, nesse prazo de 1 ano, o que vocês conseguiram fazer realmente de novo? Bom, essa força-tarefa para licenciar todos os postos, porque se a gente não licencia, tem um trabalho da Agência Nacional de Petróleo, que ela fiscaliza e ela fecha. O IBRAM interdita até ter uma regularização ambiental. A ANP, ela cancela o CNPJ da empresa e eles estão fazendo essa vistoria no Brasil inteiro. Se por falta de licença ambiental eles cancelassem os postos aqui, ficasse só alguns, aí a gente ia ter problemas de abastecimento, de encarecimento do combustível, a mobilidade com problema. Então essa força-tarefa vem para evitar a gente regularizar os postos para não ter esse problema com a ANP, né? Isso foi uma iniciativa que a gente tomou. A gente está fazendo um trabalho de modernização administrativa interna ao IBRAM, com melhoria dos processos de trabalho, tanto do licenciamento quanto da área de parques. A gente criou, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, a gente está trabalhando no Brasília nos parques. A própria Secretaria, aí, o IBRAM participa, está lançando o Brasília Solar, que é para alternativas energéticas, né? Bacana, isso né? Um trabalho que está sendo feito, liderado pela Secretaria. Nós reativamos o castramóvel, nós temos uma população de pets de rua. Está funcionando o castramóvel? Está funcionando. Nós já fizemos 3.000 castrações pelo cadastro, a pessoa tem que se cadastrar, não adianta ir sem se cadastrar porque não é atendido. São veterinários preparados. Essa é uma coisa que a gente faz com a compensação ambiental. A Direcional Engenharia tem um valor a pagar e isso gerou o financiamento de 3.000 castrações, que foi essa primeira etapa. E assim a gente vai fazendo. Essa Câmara de Destinação dos Recursos de Compensação Ambiental, que nós vamos democratizar, nós estamos democratizando e tendo parceiros externos para fazer o controle social ali, vai debater as propostas ali. Não é o IBRAM que vai decidir sozinho mais, né? Então, a castração é uma das destinações da compensação ambiental, porque a castração protege os animais domésticos virem a ficarem selvagens e atacar a fauna silvestre, né? Agora, Jane, no que diz respeito à instalação de novos parques aqui em Brasília, com esses problemas financeiros que o governo vem passando, pelo que eu entendi aqui, se torna inviável a abertura de novos parques, né? Porque para abrir um parque desse você vai ter que gastar com a manutenção, com os funcionários, é mais ou menos por aí? Nesse caso, a gente precisa de ter alternativas criativas. Por isso a gente fez o seminário junto com o Ministério Público sobre a gestão compartilhada. Então você tem compensação ambiental para estruturar fisicamente o parque e você tem então a possibilidade de o parque tendo, como é que se diz, aptidão econômica, então ter alguns serviços ali que você possa fazer, aí a iniciativa privada oferece aquele espaço, a manutenção. Por exemplo, a gente em Taguatinga tem piscina, inclusive construída num lugar que não é correto, que é uma APP, mas construíram, a piscina está lá, retirar a piscina hoje é um impacto maior. Mas se botar alguém que tem doutorado em biologia para ficar fazendo manutenção de piscina, é um desperdício de recurso humano, de capacidade técnica. Agora, se você deixa a piscina para ser administrada por um particular, ele vai fazer a manutenção, a gente vigia, né? Fiscaliza e mantém o padrão e as pessoas vão ser bem atendidas e a piscina vai ter manutenção, não vai ficar fechando, né? Hoje, por exemplo, uma novela, quando a piscina estraga alguma coisa e tal, para a gente fazer a recuperação dela. Tá, né? Jane, nosso tempo, né, Sandro, já
já deu por hoje. Mas fica aqui, já fica aqui o convite, né? Obrigada. Você participar mais vezes do Tendências Negócios para falarmos sobre meio ambiente. E eu gostaria que você, né, desse uma mensagem para o pessoal do Tendências Negócios que nos assiste a respeito do dever, né, do cidadão em relação ao meio ambiente. Nossa mensagem, ela é de preocupação. Hoje, nós temos a produção de água em Brasília, no DF como um todo, a água potável que é oferecida pela CAESB, ela já é produzida no limite do que a gente consome. É como se você tivesse o seu salário e o último real do seu salário você gasta no dia 31, certo? Então, tudo bem. Só que nós recebemos por ano a migração de 70 mil pessoas que vêm morar na capital. É uma atração, né, normal. Essas 70 mil pessoas, elas significam uma demanda nova de água. E da água depende a floresta, o cerrado, né? Então, a devastação do cerrado afeta a produção da água, a migração vai incrementar o uso. Então, a gente precisa de proteger o cerrado e a gente precisa de economizar no gasto de água para que a gente possa ter os nossos filhos e netos com conforto de ter esse bem tão precioso que permite alimentação, conforto térmico e tudo mais. Essa é a minha mensagem. Tá ok. Sandro, muito obrigado pela sua participação. Jane, muito obrigado. E já fica, né, o convite de novas participações aqui no Tendências Negócios. À disposição. Muito obrigado e boa tarde. Até o próximo programa, no próximo domingo.